E partimos agora para a análise com a ajuda da advogada Filipa Santos Costa. Doutora, boa noite. Boa noite. Bem-vinda ao Fala Portugal. Obrigada. Qual a solução para estas pessoas que acabamos agora de ouvir? Bem, quem tem que dar a solução é a própria AIMA. É muito importante o interesse que esta situação desperta na comunicação social, porque isso também cria uma certa pressão para que a AIMA arranje solução para estas pessoas. Porque a AIMA critica, digamos assim, eu ouvi hoje declarações num outro local, que a AIMA a criticar as pessoas por irem para as filas, que não há necessidade, mas para que as pessoas não vão para as filas é necessário que a AIMA lhes arranje soluções que não impliquem elas irem para as filas. Porque, para perceber lá em casa, Sim. Tenho lido bastantes comentários nas redes sociais de pessoas que estão a criticar estes cidadãos, dizendo que não trataram das coisas nos devidos prazos. Mas aqui trata-se de uma questão de que é a própria AIMA que não está a emitir, por exemplo, uma nota de pagamento e que impediu estes cidadãos de renovar as autorizações de residência. Exatamente, eu tenho diversos casos que acompanho em que as pessoas estão diligentemente a tentar resolver a situação com o nosso apoio e não conseguem. Portanto, isto não são as pessoas que são pouco cuidadosas ou pouco diligentes, é mesmo, muitas vezes são problemas informáticos, outras vezes é porque uma senha falha, porque o problema, quando falamos no online, temos de perceber se as pessoas que estamos a obrigar a recorrer ao online têm literacia informática. Nós acabámos de ouvir agora um testemunho de um senhor que está à porta e que, segundo ele conta, já cá está desde 2009, e eu tenho algumas dúvidas que este senhor consiga manusear informaticamente aquilo que supostamente é necessário para obter a tão desejada renovação do seu título de residência. E, portanto, na minha perspectiva, a AIMA deveria ter averiguado quantos casos faltavam para, antes de tomar esta decisão tão radical de dia 15 de outubro acabou. E sem explicar, acabou e agora? O que é que vai acontecer às pessoas que não conseguiram renovar atempadamente por responsabilidades da própria AIMA, naturalmente? O que é que lhes vai acontecer? A AIMA não explica. Portanto, diz que há um período transitório, mas não se percebe muito bem. Como é que se poderia resolver, doutora, tudo isto? Bem, eu acho que a AIMA tem que admitir as suas fragilidades e que não conseguiu resolver todas as pendências e, portanto, deveria ter prorrogado a validade deste decreto-lei, até para não deixar as pessoas nesta situação de aflição. Porque o que lhes resta serão, então, as instâncias judiciais e não serem apanhados pelas autoridades, porque de toda a forma estão irregulares no país. Além de que as instâncias judiciais implicam o recurso a um advogado. E nem todas as pessoas poderão recorrer a um advogado e nem faz muito sentido que tenham que recorrer aos tribunais para fazer valer um direito básico. É que se as pessoas reúnem os requisitos para renovar a sua residência, ela deve ser renovada de forma atempada. Doutora, que conselho dá a estas pessoas, por exemplo, a esta pessoa que acabamos agora de ouvir, nesta situação? É uma pergunta difícil. Que não desespere e que continue o seu percurso. É uma coisa que eu digo muitas vezes no escritório, é que temos que ser resilientes. Mas, de facto, obter a renovação da autorização de residência não devia ser uma luta e não devia ser cansativo. As pessoas têm outras coisas, têm a sua própria vida onde concentrar as suas energias, não é? Eu lembro que o artigo 1º da Constituição da República fala na dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana não distingue a pessoa humana portuguesa ou a pessoa humana estrangeira. É a pessoa humana. E aquilo que eu pergunto à AIMA é se acha que é digno o tratamento que está a ser dado a estas pessoas, se elas estão a ser tratadas com a dignidade que a Constituição obriga. Doutora, hoje Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o novo diploma da Lei de Estrangeiros. Na prática, o que é que vai mudar? Estas alterações incidem muito sobre duas questões. A questão do reagrupamento familiar, que é muito visada, portanto há aqui uma certa preocupação com as famílias, que para mim é um bocadinho estranha, porque pode haver uma preocupação em diminuir os números da imigração, mas como um todo. Diminuir os números da imigração só em relação aos familiares, sendo que, mais uma vez, indo buscar a Constituição, o direito à família está consagrado. Também me parece um pouco estranho, mas é muito a questão do reagrupamento familiar por um lado e depois por outro lado há uma preocupação nesta nova lei dos estrangeiros de limitar o acesso das pessoas
dos imigrantes aos tribunais. Para mim também é estranho e é preocupante e é assustador, porque, no fundo, é o poder legislativo, a Assembleia da República, não é, que promulgou esta lei no fundo, interferir no poder judicial e a dizer aos cidadãos como é que eles podem recorrer aos tribunais. E acha estranho não ter sido remetida novamente para o Tribunal Constitucional? Lamento que não tenha sido, porque se calhar iam-se levantar outras questões de constitucionalidade, até porque o reagrupamento familiar já tinha sido visado pelo Tribunal Constitucional longamente e num acórdão que muito apreciei e, portanto, enfim, aquilo que o Sr. Presidente da República disse sobre isto, que mais de 70% da Assembleia da República aprovou, no fundo significa esta a vontade da Assembleia da República, é de facto que esta lei entre em vigor e, portanto, faça-se a vontade. Doutora, só para terminarmos, esta nova lei facilita ou dificulta o processo de legalização de imigrantes? Dificulta, isso é assumido que é essa a intenção.